Boa noite, nós estamos iniciando mais um Pint of Science, mais um dia, né? Nós iniciamos ontem o nosso evento. O Pint of Science é um evento de divulgação científica, um evento internacional e que está acontecendo no Brasil inteiro, em 73 cidades das 5 regiões do Brasil e em 11 países também. A ideia do evento é popularizar a ciência, levar a ciência a bares, restaurantes, para falar um pouquinho sobre isso com a comunidade. Claro que vai estar aberta a isso. E para isso nós iniciamos sempre com um brinde à ciência, com o respeito às regras. Nosso brinde aqui é com água. O nosso cientista, nosso primeiro cientista de hoje, vai brindar com café, porque ele é desses. E para anunciar, eu vou começar falando um pouquinho sobre ele. O Clifton, ele vai falar sobre jornalismo policial na TV regional. Ele é graduado em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade de Gurupi, a UNIRG, especialista em ensino de comunicação e jornalismo, temas contemporâneos pela Universidade Federal do Tocantins, a UFT, especialista em assessoria de comunicação e novas tecnologias pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Marabá, a FACIMAP, e é mestrando ainda em comunicação e sociedade pela Universidade Federal do Tocantins e professor do curso onde ele foi graduado na Unirg. Seja bem-vindo, Clifton. Vou adicionar você aqui à tela. Seja muito bem-vindo ao nosso site. Vamos brindar hoje a ciência. E fica à vontade, viu? No final da sua fala, eu volto aqui para nós fazermos uma interação, conversarmos, tá bom? Tá certo. Boa noite, Gabriela, Melo. Boa noite a todos, né, que estão participando aí dessa programação, né? Realmente um brinde à ciência. E como você bem disse, já estou aqui com o meu caneco, tomando aquele meu velho e bom café, né? Porque não há nada melhor do que falar sobre ciência, sobre pesquisa, do que tomando aquele velho e bom café. Porque quem gosta de uma leitura, quem gosta de ciência, o café é sinônimo disso, né, Gabriela? Então, tenho certeza que muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui, que vão ver essa gravação, né, esse ao vivo depois, também vão concordar aí com essa nossa fala. Obrigado pela sua apresentação e realmente vai ser um prazer trocar aí e aprender essas experiências e aprender um pouco mais com todos que vão participar aqui conosco. Tá certo, uma ótima conversa para você, Clifton. Até mais. Vou ficar aqui só assistindo. Tá certo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, né, pelas pessoas que vão estar aqui ao vivo e as que vão assistir essa programação depois. Espero realmente que agregue ao conhecimento de vocês. Bom, eu já fui apresentado, né, todos já me conhecem, né, pela apresentação da Gabriela Mello. Meu nome é Clifton Moraes, sou pesquisador da área da comunicação e gosto muito da temática do telejornalismo local, especialmente aqueles que abordam assuntos que falam sobre boletins de ocorrência, as pautas policiais conhecidas, né, como todos nós conhecemos. Então, é justamente essas pautas, né, essa forma de abordagem no telejornalismo, né, quando a gente fala em cobertura de assuntos policiais, que é o que me intriga, que é realmente o que instiga a minha curiosidade para pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. Claro que no decorrer dessa caminhada, das pesquisas, a gente faz algumas leituras que não é bem o que a gente pensava, o que a gente gostaria que fosse, né, analisando alguns programas, né, observando a atuação de alguns profissionais que fazem esse tipo de cobertura, né, do jornalismo considerado jornalismo policial, a gente tem algumas decepções comparando ali a teoria e o que a gente pesquisa na teoria, o que realmente a gente vivencia na prática e assim sucessivamente. Mas, enfim, eu quero falar um pouco para vocês, aos internautas aqui que nos acompanham, um pouco dessa lógica, né, dessa temática que eu trabalho, que é justamente o jornalismo que trabalha as pautas policiais. Inclusive, é uma temática que eu estou trabalhando no meu mestrado em Comunicação e Sociedade pela Universidade Federal do Tocantins, a UFT, que fala justamente sobre isso, né? A gente está caminhando em várias linhas aí para tentar chegar
em alguns resultados, que posteriormente, sem dúvida, isso será divulgado. Mas, enfim, o que nós entendemos sobre o jornalismo policial, né? O que vem à nossa mente quando a gente fala, bom, jornalismo policial. Claro que se a gente puxar lá na história, né, lá na teoria, nos primórdios, a gente vai ver que o jornalismo policial é algo bem antigo, né? Esses tipos de pautas, essas coberturas, né, desses assuntos policialescos já eram realidade, há muitos anos. E aí a gente tem como pioneiros nesses assuntos também a Inglaterra e os Estados Unidos, né? Quando a gente fala em jornalismo, de pautas, de coberturas policiais, nós não podemos deixar de falar sobre essas duas frentes que foram pioneiras. Claro, e aí o que mais me chama a atenção, que eu acho mais interessante nessa linha de pesquisa que eu trabalho, desde o início, né, do desenvolvimento dessas pautas, desses assuntos policiais, a gente vê mesmo os assuntos similares aos que nós vemos hoje, claro, né, porque a violência ela só foi se desenvolvendo e aumentando, mas a forma como as narrativas, né, as reportagens, elas eram desenvolvidas, a sensação que eu tenho nas minhas pesquisas e nas minhas observações é que não se mudou muita coisa, né? A gente vê lá nos primórdios, no início, né, no desenvolvimento, onde ainda eram os boletins, onde eram os jornais impressos, né, onde tínhamos aqueles textos gigantes falando sobre crimes, sobre prisões, sobre apreensões, e aí com o passar dos anos, com o desenvolvimento, com a era da tecnologia, a gente, claro, temos que assumir que houve melhorias, porém, esse tipo de pauta, esse tipo de cobertura, o desenvolvimento dessas narrativas ainda deixam a desejar, né? E se a gente... qual que é a justificativa disso, Clifton? Né? Vocês me perguntam. E aí eu falo, olha, a gente tem o curso de jornalismo, a gente tem especializações, a gente tem mestrado, tem doutorado na área de comunicação e em todas essas frentes, nós estudamos modelos recomendados para desenvolvermos esse tipo de assunto, né? A Vera Iris, por exemplo, Pater Nostro, né, que é o manual de cabeceira de telejornalismo, ela fala, olha, nós temos que evitar termos técnicos, vamos trazer para a realidade policial. Em vez de você falar tanto em viatura da polícia, fale carro. Né? Em vez de você falar se deslocou, né? O carro da polícia foi, o indivíduo, né? O homem foi preso, foi apreendido. Enfim, existem manuais, que a gente vê desde a graduação até as pós-graduações, que são recomendações e orientações dos especialistas para que nós desenvolvemos um jornalismo melhor. Só que algumas frentes teóricas dizem que esse tipo de jornalismo, considerado sensacionalistas, que mostram ação policial, que mostram prisões, que mostram crimes bárbaros, eles têm aqueles estilos próprios, ali é o jeito deles. E se a gente for puxar na história, como eu falei, na Inglaterra, nos Estados Unidos, depois na França, a gente vai ver que realmente com o passar dos anos, esse mesmo estilo parece que foi se repetindo e foi pouco se desenvolvendo a forma desse tipo de cobertura. Como era pouca apuração, muito sensacionalismo, né? E algumas inverdades e muita parcialidade no desenvolvimento dessas narrativas. Certo? E aí é o que me incomoda, porque se nós temos orientações, formatos adequados para desenvolvermos o jornalismo, a reportagem, independentemente de onde você for aplicar o seu trabalho, seja no jornal impresso, seja no rádio, seja no jornalismo de TV, na TV regional, né, que é o meu foco. Por que no jornalismo policial eu tenho um estilo próprio, eu posso falar de qualquer jeito, né, usando termos tão policialescos e técnicos,
e nos outros meios, nos outros tipos de cobertura, eu tenho que seguir aquele padrão, aquele crivo, aquele critério da noticiabilidade. Então, são questões que, enquanto eu tenho uma frente que diz para mim, olha, você precisa entender que o jornalismo que trabalha essa linha policial, ele tem esse estilo, isso é o jeito de fazer. É o que o povo gosta. Mas, em contrapartida, os especialistas, as pessoas que pesquisam a área, dizem que nós temos que ter cuidados, nós temos que seguir os crivos da noticiabilidade, né? Que aí a gente pode abordar, por exemplo, a teoria do newsmake, né? Que trabalha os critérios da noticiabilidade. A gente pode citar o Mauro Wolff, o Nelson Traquina, que falam também sobre isso. E por que alguns dizem que aquele estilo é correto e outros dizem que nós temos que seguir essa recomendação, né? Então, se eu tenho esse estilo de jornalismo de cobertura policial, e eu passo 4 anos no banco da faculdade estudando critérios e cuidados na hora de colocar a minha narrativa e na hora de desenvolver a minha reportagem no jornalismo local, sendo que, na prática, eu posso fazer usando aqueles termos, porque o estilo do jornalismo policial é aquele. Então, são questões como essas, colegas, que, de certa forma, incomodam, né? E é objeto de estudo, né? Da minha temática, né? Da minha forma de fazer o jornalismo, de mostrar o jornalismo policial na TV regional. Aí a gente dá uma pausa e vamos falar um pouco sobre o jornalismo da TV regional, né? Claro que se a gente analisar de forma ampla, a gente vai observar que o jornalismo policial local, ou o telejornalismo local, ele tem uma certa mistura entre entretenimento, entre a parte do jornalismo, aí entra ali uma mistura de interesses pessoais, entra ali o apresentador, brincalhão, a parte de humor, enfim, existe uma mistura para tentar agradar todos os públicos, para tentar vender para todos os públicos. Mas aí eu faço um recorte nesse assunto e falo, e dentro do desenvolvimento das pautas policiais, eu preciso fazer como se fosse um entretenimento, porque eu preciso seguir um estilo que vai narrar mais a forma que o policial diz ou a forma como o jornalista vai desenvolver essa pauta? Então, são pontos que nós precisamos pensar e analisar. Isso é um objeto de estudo, né, nas minhas linhas de pesquisa, que, de certa forma, me incomodam, né? Por que nós temos que seguir critérios de noticiabilidade? Nós estudamos isso o tempo inteiro, né? O cuidado na hora de desenvolver o meu texto, na hora de fazer a minha entrevista, da minha, de certa forma, imparcialidade na hora de mostrar o meu conteúdo, esses cuidados que são cobrados de nós, profissionais da comunicação, o tempo inteiro, e na hora da cobertura do jornalismo policial, tem que ser diferente, né? Quando eu mostro mais a ação da polícia, né, e menos o outro lado da história, eu, de certa forma, não estou sendo imparcial? Ou eu preciso ter um meio termo, balancear? Porque uma coisa é nós fazermos jornalismo policial, coberturas de pautas policiais, e a outra é nós fazermos assessoria de imprensa, que quem é estudioso da área da comunicação sabe muito bem o que eu estou falando, que são assuntos totalmente diferentes, né? Então, se eu faço jornalismo, coberturas no telejornalismo local, eu preciso obedecer os critérios de construção da notícia, os critérios da noticiabilidade. Isso é fundamental para qualquer profissional. Portanto, são cuidados que nós precisamos ter. Entenderam? E aí, se a gente falar um pouco sobre o desenvolvimento da TV aqui no Brasil, vamos lá. Final de 1940, início de 1950, nós temos aí o próprio Francisco de Assis Chateaubriand, né, dos Diários Associados, um grande profissional da área da comunicação, um grande empresário da área da comunicação, trouxe a TV para cá também, né, trouxe os primeiros programas, e aí entraram os programas jornalísticos, e se a gente for analisar todo o desenvolvimento desses jornais locais que trabalhavam as pautas policiais, nós vamos ver pouco desenvolvimento nas técnicas de reportagem, por exemplo. Nós temos
muitas sensações, né? Porque quando nós falamos sobre o jornalismo sensacionalista, nós falamos de algo que transmite sensações. Não que isso seja errado, pelo amor de Deus, eu não sou dono da verdade, mas o que eu quero dizer é que a forma como eu desenvolvo a minha pauta é determinante. Nós vamos manter aquele tradicionalismo ou nós vamos além da nossa obrigação? Entenderam? Fazendo uma pausa para o café aqui. Deixa eu recarregar o meu caneco, né? Para que a gente continue a nossa discussão. Mas, enfim, nosso tempo está correndo. É nós sairmos do tradicionalismo do jornalismo policial na TV regional. Saímos daquela caixinha, né? Eu acompanho muito o telejornal, analiso muitas matérias e vou dar um exemplo aqui para os senhores que me acompanham. Vamos dizer que na rodoviária de Gurupi, aqui no sul do Tocantins, onde eu trabalho, onde eu moro, onde eu faço as minhas pesquisas, houve a apreensão de drogas na rodoviária da cidade. Um exemplo, ok? E aí, o que acontece? Muitos profissionais do telejornalismo local, em vez de fazerem o básico, pelo menos, o que é o básico? Se houve apreensão de drogas na rodoviária da cidade, eu tenho que ir na rodoviária. Foi no ônibus, foi numa van? Eu tenho que ir nesse ônibus, nessa van, eu tenho que ter imagem disso, eu tenho que trazer pigmentos informativos dali para enriquecer o meu material, né? Quem foi a pessoa? De onde ele veio? Ah, um adolescente? Ele é de Gurupi? É de que bairro? O que as pessoas do bairro dizem sobre aquele adolescente? Né? Será que ele está vinculado a alguma escola? Se estiver, qual que é o nível de nota dessa pessoa? Qual que é o nível de frequência desse adolescente que migrou aí para o tráfico de drogas que foi apreendido juntamente com a droga na rodoviária da cidade? Isso aí nós começamos a sair um pouco do tradicionalismo. Isso aí é objeto de pesquisa. É uma observação que eu faço. Mas o que acontece, senhores? Nós vamos para frente da central de flagrantes, para a delegacia, né, da cidade, fazemos uma passagem, que para quem não sabe o que é passagem, é a parte onde mostra o jornalista falando, narramos o acontecimento sem nenhuma imagem, apenas da viatura que está ali, da fachada da polícia, e aí a gente coloca a narrativa do policial falando 3, 4 minutos e acabou a reportagem. Isso é cobertura policial? Isso nós devemos seguir esse estilo ou nós temos que seguir os critérios do jornalismo recomendado pelos especialistas? Então, é um pensamento, né? É uma pontinha, é uma provocação que eu deixo para os profissionais que trabalham, para os nossos colegas, para quem pesquisa também essa área. Nós vamos manter o nosso tradicionalismo ou nós vamos sair da caixinha e ir além da nossa obrigação? E aí eu digo mais, se nós seguirmos ao menos a nossa obrigação, será se nós estaremos cumprindo, né, pelo menos o básico que é recomendado nas coberturas do jornalismo policial? O que vocês acham? Realmente é algo que nós temos que pensar. Gabriela, tá chamando aí? Licença, professor. Caso você ainda queira falar mais, pode falar. Eu entrei aqui, vi que você deu uma pausa aí na sua pergunta retórica. A Alice de Souza deixou aqui uma pergunta para você. Tivemos vários comentários, não sei se você está conseguindo ver daí. Não consegui, e ela colocou como fazer um bom jornalismo policial sem parecer sensacionalista e desrespeitar os envolvidos. A grande discussão que a gente tem no jornalismo, principalmente policial, é a ética, né? Que ela falou dessa questão de desrespeitar. Você pode responder a pergunta dela? Certo, muito boa pergunta, né? A nossa colega aí, Alice de Souza Batista, como fazer um bom jornalismo policial sem parecer sensacionalista e desrespeitar os envolvidos. É isso, exatamente isso, Alice, que eu defendo. Se nós, na cobertura do jornalismo policial, nós seguimos os critérios básicos do jornalismo, que é ouvir todos os lados da história, que é balancearmos, né, o lado do policial, o lado da pessoa envolvida, irmos além daquele tradicionalismo na hora de produzir as nossas narrativas, nós vamos, sim, desenvolvermos um jornalismo policial, onde nós vamos desenvolver todas as partes e nós não vamos desrespeitá-las. Que ao mesmo tempo que eu dou 5 minutos para uma fala de um agente policial falar,
e não dou espaço para outra parte, né, independente de qual for o assunto, eu já estou desrespeitando e já estou fugindo do crivo e dos critérios básicos da produção do jornalismo. Então, é possível fazer quando eu sigo as recomendações dos critérios de noticiabilidade, das técnicas do desenvolvimento da reportagem dentro do jornalismo policial. Espero ter respondido aí, ou pelo menos clareado um pouco, né, professora Gabriela? Sim, o Clifton, você recebeu muitos elogios aqui nos comentários. E a Ana colocou, comentando ainda esse assunto que você está falando, que ela colocou o seguinte comentário: sim, aprendemos no curso de jornalismo como é essencial entender e aplicar essas teorias, mesmo que não seja o normal que vemos por aí. Essa é uma discussão muito presente na nossa rotina. Eu também sou jornalista. E a formação do jornalista no mercado é uma questão que a gente vem discutindo também. Muitas questões a gente aprende na graduação e no mercado de trabalho a gente lida com essa desvalorização da formação. E é nesses pontos que a gente vê como é importante a gente entender um pouco de teoria, entender a aplicabilidade do que nós fazemos, que não é simplesmente ir lá e aparecer na frente de uma câmera. Tem técnicas, teorias que são desenvolvidas e que a graduação contribui muito. Professor, eu falei aqui por mim, né, como jornalista, mas o cientista aqui é você, de hoje. O Rui colocou aqui também uma outra pergunta. Antes da gente encerrar, eu vou fazer só mais essa pergunta, e você, depois de responder, pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais. A concorrência das redes sociais piorou a falta de critério de jornalismo policial ou reduziu a pressão por espetáculo na TV, já que as redes sociais fazem isso a todo momento? Muito boa a pergunta do Rui, né? Inclusive conheço ele, um prazer tê-lo aqui com a gente, viu, Rui? Obrigado. Enfim, o que antes a gente tinha como a pouca apuração, onde não tínhamos muito os recursos tecnológicos, né? A gente via muita pouca apuração, muito sensacionalismo, muita parcialidade. Hoje a gente observa em muitos telejornais locais que isso, de certa forma, piorou. Por quê? Muitos jornalistas, mesmo de TV, viu, Rui? E aí você deve concordar comigo, a gente acaba se acomodando atrás do computador, vendo o que a gente recebe das redes e meio que deixando as redes sociais falar por nós. Né? E aí a gente tem pouca apuração, a gente tem pouco critério, porque não há discussão de pauta mais, principalmente no jornalismo policial, a gente vê muito pouco isso. Então, existe o quê? O registro de boletins de ocorrência e não cobertura de jornalismo policial. Então, as redes sociais, ao mesmo tempo que ela vem para nos ajudar, ela, de certa forma, em muitos pontos dessa discussão do jornalismo policial, ela acaba dando um descrédito às nossas coberturas nesse tipo de pauta. Então, realmente, nós precisamos ter cuidado, e as redes sociais, elas acabam, de certa forma, atrapalhando, mas isso, ela só atrapalha quando a gente tem um mau jornalista fazendo esse tipo de cobertura, né? Porque quando a gente se incomoda com esse tradicionalismo, com o comum de fazer esse jornalismo policial, quando a gente se incomoda e fala, isso não está certo, a gente tem que fazer algo diferente. Aí sim, nós estamos dando um passo a mais para sermos diferenciais no mercado de trabalho como jornalistas. Então, independente se há meios tecnológicos ou não, se a gente não voltar atrás e começarmos a repensar a forma de fazer esse tipo de cobertura, indo além da nossa obrigação, a gente vai continuar caindo em descrédito nesse tipo de pauta. Essa é um pensamento, uma observação que eu tenho, viu, Rui? Parabéns pela conversa, professor, pela sua pesquisa. Desejo sucesso aí nessa trajetória acadêmica, que suas pesquisas continuem trazendo boas reflexões para nós, boas descobertas também. E é isso, muito obrigada. Eu vou convidar quem está assistindo aqui ainda a permanecer, que nós teremos uma próxima palestrante. Vamos continuar nesse tema da comunicação, vamos falar um pouquinho sobre YouTube
E convido também você, professor, a continuar aqui se puder e acompanhar também, participar, comentar, podem mandar perguntas à vontade. Muito obrigada, viu? Tá certo, Gabriela, eu que agradeço você que esteve à frente dessa organização, nos direcionando. Parabéns a todos, realmente isso é um evento importante, porque esse período de pandemia, né, permitiu que a gente se interligasse em vários lugares do nosso país ao mesmo tempo, discutindo sobre essa área da comunicação. Realmente foi um prazer e espero ter agregado um pouco mais ao conhecimento de todos, assim como estou aqui para aprender com os outros colegas que vêm aí posteriormente. Um abraço. Abraço, professor. Então, nós continuamos aqui a nossa programação e antes de chamar a nossa próxima cientista do Pint of Science, eu quero falar um pouquinho do nosso trabalho. Nós estamos aqui já, em Palmas, pelo menos, pelo 3º ano consecutivo, e nós temos uma equipe por trás com o apoio da Embrapa, o apoio da UFT. Eu sou integrante do Núcleo de Pesquisa OPAGE, o Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Ensino e ao Jornalismo. E nós temos o apoio de todos esses grupos, o Sindicato dos Jornalistas também, para a realização desse evento que ocorre pela 3ª vez. Nos outros anos, como a gente falou no início, eles ocorreram em bares e restaurantes que também apoiaram a gente, por isso agradeço o Porquê Café de Palmas, que apoiou em um momento anterior, a Hortibia Cervejaria e o Couva, a hamburgueria. Então, são 3 parceiros que contribuíram muito para acontecer o Pint of Science em outros momentos e contribuiriam neste ano. Infelizmente, nós não pudemos estar presentes, mas estamos nos fazendo presentes de outras formas. E para isso, para continuar a nossa conversa sobre ciência, eu vou chamar agora a nossa próxima cientista para falar sobre narrativas de mulheres negras no YouTube. A gente vê essas narrativas crescendo cada vez mais e a Lúcia Gomes, ela fez uma pesquisa sobre esse assunto, uma pesquisa muito interessante, que eu convido vocês aqui a acompanhar e a chamar quem não está aqui ainda, seus amigos, seus colegas, compartilhe esse link e convide as pessoas a participarem e interagirem com a gente. Mandem perguntas, vamos participar. E para começar, eu vou chamar aqui a Lúcia Gomes, que é jornalista e mestra em Comunicação e Sociedade pela Universidade Federal do Tocantins. É bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Tocantins, atualmente é assessora de Comunicação e Eventos no Instituto Federal do Tocantins e possui como áreas de pesquisa de interesse relações de gênero e raça, mídias sociais e novas práticas em comunicação, identidades, representatividade e representações sociais, feminismo e interseccionalidade. Então, eu chamo aqui, vou colocar na tela para dividir comigo, a Lúcia Gomes. Lúcia, seu microfone está desligado aqui. Questões técnicas aqui para a gente resolver. A Lúcia saiu. E eu convido vocês a continuarem aqui, aguardando só um pouquinho para a gente resolver esses probleminhas técnicos que fazem parte do online. A gente tem que ter paciência para estudar agora, para se comunicar, para se reunir. E já a Lúcia entra. Enquanto isso, eu falo também, nós tivemos uma equipe por trás disso. Nosso coordenador é o Gilson Porto, professor Gilson Porto, aqui da UFT. Eu sou coordenadora adjunta desse evento, com muito orgulho, eu participo do 3º Pint of Science, e nós temos o apoio da Embrapa, com o Diego Neves de Souza, a Ellen Cato, e nós temos também apoiadores, a Alessandra Bacelar e o Rui Bucar, pelo Sindijó, e o José Eduardo Azevedo também, que faz parte da nossa equipe. A Gleis Nascimento também é membro da nossa equipe, jornalista aqui do Tocantins, e eu quero agradecer muito todos que apoiaram esse evento. A gente realizaria ele em maio, mas com tudo isso que aconteceu, a gente não conseguiu dar continuidade. Enquanto a Lúcia resolve os problemas técnicos, eu vou... Deixa eu ver, apareceu aqui, deixa eu ver se deu certo. Oi, Gabriela. Aí.
Oi, agora deu certo. Agora eu já te anunciei, a gente já fez uma pausa aqui para poder continuar falando sobre a sua ciência agora, a sua pesquisa. E conta para a gente um pouquinho sobre essa pesquisa. Pode ficar à vontade para essa conversa. Eu vou sumir aqui da tela e no final eu volto para a gente interagir, caso tenha algum questionamento, alguma dúvida. E você também pode ficar à vontade aí, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Queria agradecer a oportunidade por estar nesse momento dividindo com vocês essa experiência que foi para mim fazer esse trabalho, né? Como ela falou, é o resultado da minha dissertação de mestrado e queria dividir isso com vocês, que é um assunto que está bastante em voga agora, né? Nesse momento que a gente fala sobre Black Lives Matter, né? E então, assim, foi um assunto que uma pesquisa que diz muito também sobre mim, eu como mulher negra. Então, comecei a estudar sobre YouTube com na graduação. Eu estudei pouca coisa sobre YouTube, né? Que ainda tinha pouca, estava no começo ainda. Mas então eu descobri, entrei nesse mundo do YouTube, das mulheres negras, por experiência, né, própria, inquietações próprias, quando lá em 2011 eu tive a minha transição capilar, que é quando eu tirei a química toda do meu cabelo, passei a utilizar meu cabelo natural, e aí fui atrás de referências, né, relacionadas à minha negritude mesmo, sabe, como cuidar do meu cabelo, como fazer com que ele ficasse de uma maneira que eu gostasse. E aí descobri um mundo maravilhoso das mulheres negras no YouTube. Encontrei lá muitas referências de como cuidar, e não só isso também, mulheres falando de várias coisas, né? De coisas que a gente não está acostumado a ver nas mídias tradicionais. Aí a gente coloca TV, rádio e revista, jornal. Então, quando entrei no mestrado, eu falei, vou falar sobre isso, né? Que é um assunto que me interessa e também é um assunto muito relevante socialmente, como eu considerei. Então, assim, a questão norteadora do meu trabalho, o problema, né, do meu trabalho é como as mulheres negras constroem narrativas de si na contemporaneidade, né? Como que essas mulheres utilizam as mídias sociais, utilizam as plataformas que existem para falar sobre si. E esse falar sobre si se tornou uma coisa muito importante ao longo da história das mulheres negras, né? Porque, como fala a Djamila Ribeiro, reivindicar esse lugar de fala é apropriar-se da sua própria história. Então, quando eu falo de mim, eu falo a respeito da minha história. E por muito tempo a história das pessoas negras no geral e das mulheres negras mais especificamente foi terceirizada pelos meios de comunicação tradicional, pela mídia de massa tradicional. Então, meu trabalho foi análise de narrativa. Eu não analisei os canais dessas mulheres, foram 7 mulheres. Foi uma campanha realizada pelo YouTube na Semana da Consciência Negra, em 2017. Eles chamaram 10 influenciadores negros para falar a respeito de si, para contar suas histórias. São vídeos aí de 8 a 10 minutos. E desses 10, 7 eram mulheres negras, que foram as narrativas com as quais eu trabalhei. E a análise que eu fiz foi no plano da metanarrativa, que estuda os modelos de mundo em que esse narrador está inserido. Então, através daquilo que eles falam sobre si, foi possível apreender um pouco desse modelo de mundo que ele está inserido. E nesse acompanhamento, nesse levantamento dessas falas dessas mulheres, eu consegui identificar 4 grandes eixos, 4 grandes temáticas recorrentes nas falas delas, né? São 7 pessoas com idades diferentes, né? A mais nova tinha 16 na época, a mais velha estava na casa dos 36, 37. Então, assim, eram pessoas com idades diferentes, com histórias diferentes, mas que nessas histórias 4 grandes temas eram bem recorrentes. O primeiro deles é representação, né? Elas falam muito a respeito da forma como elas se viam na televisão. E essa representação, eu acho bom fazer essa diferenciação, né? A representação e representatividade. Representação eu tratei como a parte qualitativa mesmo, como a mulher negra ela é vista, como ela é apresentada e como ela está nos lugares onde ela está, né? E a questão da representatividade tem mais a ver com a questão da quantidade, presença ou ausência de pessoas negras nos lugares
de relevância, né, e nos meios de comunicação também. Então, sobre representação, todas elas falaram que essa pouca representação nos meios de comunicação, sobre a rejeição aos traços delas, né, que elas sofreram durante a infância e a adolescência por falta dessa representatividade, dessa representação positiva nesses meios de comunicação, e todas relataram o enfrentamento do racismo logo nos primeiros anos de vida ali, né, na fase escolar. E isso é muito comum nos relatos delas. E a Nilma Lima Gomes, que é uma historiadora dessa área das questões raciais, ela fala que realmente a lembrança escolar ela é um pouco traumática para a maioria das crianças negras. Sobre representatividade, a gente foi comum ver nas falas de todas elas a questão da invisibilidade, né, do anseio pela normalização da presença da mulher negra. Essa normalização não está ligada apenas a estar, né, na televisão, nos comerciais, mas a maneira também, existe uma preocupação sobre a maneira como essas mulheres estão nesses lugares, né? A gente tem um conceito que fala sobre a mulher universal, mulher negra universal, que por muito tempo, e não acabou ainda, mas a gente tem lutado para isso, representada nos meios de comunicação. É a mulher preta, pobre, mãe de muitos filhos, ou a empregada doméstica, ou a amiga da mocinha que não tem história, ou aquela que é a sensual, né? A bonitona, né? Que sempre dado ênfase aos traços corporais, né? Então, todas elas falaram a respeito disso, falaram como elas não querem mais ser esse estereótipo, que as pessoas as vejam como esse estereótipo. Sobre interseccionalidade, que é um conceito que é bem trabalhado nas temáticas raciais, principalmente quando se fala em mulher negra, né? A vida dessas mulheres negras ela é atravessada por vários eixos de opressão, além de serem mulheres, né? E aí elas enfrentam todo dia questões relacionadas ao machismo, são negras, então além machismo, racismo, a maioria das mulheres negras ocupa as camadas mais baixas da população, então são mulheres negras, pobres, que a maioria não tem uma escolaridade, né? É difícil também essa questão da escolaridade para as mulheres negras. Todas elas lutam para que essa realidade mude. Então, quando elas falam a respeito dessa ascensão social, né, dessa busca pela mudança da realidade, todas elas falam sobre a importância da educação. Tanto que quando elas falam a respeito das formaturas, né, tem uma delas, a Gabi, que ela fala que ela foi a primeira pessoa da família que terminou o ensino superior. Uma outra falar da formatura dela do ensino médio, já falou chorando, porque era uma coisa muito importante, por entenderem que a sua existência enquanto mulher negra, ela pode ser mudada, né? E podem ser vistas de outra maneira com o auxílio da educação. Sobre feminismo negro, na fala dessas mulheres, apenas uma delas, das 7, se autodeclarou feminista, né? Mas o importante que eu acho de salientar é que, apesar de elas não terem uma presença militante, muitas vezes, nas redes sociais, elas muitas vezes não falam sobre assuntos, não falam diretamente sobre esses assuntos que se relacionam com a militância negra, racismo e feminismo. Elas estão ali, sim, conformando um lugar de movimento negro, né? Porque todas elas utilizam esse espaço para encorajar outras mulheres negras, todas elas assumem esse espaço que ocupam com a posição de resistência, né? Tem consciência das suas vozes, tem consciência que essas vozes são capazes de realizar mudanças sociais importantes, e elas refutam esses estereótipos que a gente tem, estereótipos formados pela mídia, pela sociedade, né? Em geral. Então, assim, a gente vê nas falas delas, e foi bastante relevante a gente cruzar com a realidade que a gente tem, né? Afinal de contas, quando faz análise de narrativa pelo plano da metanarrativa, que foi o que eu fiz, identificar esse modelo de mundo que elas estão inseridas. E a gente percebe isso entendendo que 54% da população brasileira se autodeclara
negra ou parda, né? Preta ou parda. E, apesar disso, apesar dessa quantidade numérica, a gente tem o quê? Pouca representatividade e uma representação social limitada, depreciativa, muitas vezes, a gente falando de pessoa negra, a gente falando de mulher negra. Isso tudo é fruto do nosso passado escravista, né? A gente tem aí 300 anos de um sistema escravocrata, né, no nosso país. A gente tem menos de 130 anos que vive oficialmente, né, sem esse regime, mas a gente ainda tem muitos resquícios ainda, né? Costa, ele fala que o negro, que ser negro numa sociedade racializada é tido como algo ruim, né? Porque o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, né, é branco, né? As referências de coisas boas na mídia em geral, né, nos meios de comunicação, que é a minha área, a área que a gente tratou no trabalho, são todas referências brancas. Então, a solução que se encontrou há muito tempo pela população negra, pelas mulheres negras, para ascensão social, para aceitação, é o embranquecimento, é se afastar daquilo que elas são, se afastar daquela referência negativa que elas têm de si mesmas, para poder serem aceitas, né? Porque a referência do outro é muito importante na construção identitária individual, né? Então, assim, a gente percebeu esse desejo pelo embranquecimento por muito tempo. Daí a importância de termos referenciais positivos, referenciais... lutar contra os referenciais depreciativos, né? Termos mais pessoas negras em espaços de influência, na televisão, nos meios de comunicação em geral. Teve uma pesquisa que foi realizada, que eu também trago no meu trabalho, que em 2016, 2017, de 204 programas que tinham nas TVs abertas, 6 TVs abertas, haviam 272 apresentadores, entre telejornalismo, e desse total, programas de entretenimento, apenas 10 eram negros. Então, assim, é uma realidade em que a pessoa negra não encontra identificação, né? E o YouTube tem sido um local, uma porta, para que essa realidade mude, porque é um lugar onde existe protagonismo de quem faz, né? As pessoas, a maioria, todas essas que tinham canais, seus canais eram com seus nomes, né? Então, assim, você tem um lugar que é seu, que você pode falar o que você quiser, né? O YouTube é lugar onde você pode ser quem você quiser, se mostrar como você quiser. E aí, o ponto alto, né? A importância. Não é um lugar que elas estão lá sem conflito. As mulheres negras não existem no YouTube sem conflito. Existem, sim, ações de violência, mas é um lugar onde elas podem falar sobre si, usando sua própria voz, né? E a internet inaugurou esse cenário com possibilidades novas. E antes do YouTube, a gente já tinha mulheres negras fazendo blogs, né? Mas com o audiovisual, essa característica do YouTube, que é o audiovisual, dá voz e mostra quem elas são, foi um grande diferencial. As narrativas delas contribuem para a mudança desse cenário, né? Cada vez mais essas mulheres que produzem esse conteúdo no YouTube estão fazendo com que esse conteúdo saia do YouTube e vá para as grandes mídias, né? A gente tem uma das mulheres que tiveram suas narrativas analisadas, é a Tia Má, e hoje ela tem um quadro no programa da Fátima Bernardes, que é um dos horários mais nobres da TV, né, numa das maiores emissoras de TV do Brasil. Então, elas têm conseguido fazer esse discurso sair da internet e alcançar esses lugares de influência maior. E outra coisa que é muito importante falar, apesar de estudar essas mulheres e terem pontos em comum, eu sou incapaz de traçar um perfil da mulher negra no YouTube, porque elas são muito diferentes. Apesar de terem pontos em comuns na sua história, elas são muito diferentes, elas não são universais. E isso cada vez mais é possível perceber que há esse interesse dessas mulheres, né, das mulheres que produzem conteúdo no YouTube, de se fazer mostrar diferentes. Né, quebrar aquele estereótipo de mulher negra assim, elas estão aí para mostrar que cada uma tem um talento diferente, tem um modo de pensar diferente. E é isso que faz do YouTube uma ferramenta tão importante e tão poderosa na luta antirracista. Gabriela?
Era isso que eu tinha para o momento, então fico aqui interessada em saber se tem algum feedback aí, se as pessoas estão... Lúcia, a Ana aqui está perguntando se você acha que as mulheres negras no YouTube que não tocam diretamente no assunto, mesmo assim contribuem para a representatividade que você está falando. Sim, eu acho uma pergunta bem interessante, porque foi uma das coisas que eu trabalhei na minha pesquisa, né? A presença delas nesses lugares já é revolucionária, né? A existência dessas mulheres negras dentro dessa plataforma já é revolucionária. Então, elas não precisam falar sobre racismo, elas não precisam necessariamente falar sobre temas de militância, digamos assim. Elas estarem lá fazendo um vlog, né, que é mostrando o dia a dia, já é muito representativo, já é muito significativo. Por isso, eu considero que, mesmo que elas não estejam falando sobre temas mais... de militância mesmo, elas representam, sim, o movimento negro quebrando essas barreiras. Você acredita que esses padrões de embranquecimento que você tinha mencionado, eles estão sendo quebrados com essa ocupação dos espaços? Com certeza. É muito importante você ter esses referenciais positivos. Quando eu cortei o cabelo, parei de alisar, eu passei a seguir um monte de meninas negras com cabelos parecidos com os meus, né? Passei a assistir vídeos de muitas meninas falando histórias parecidas com as minhas e comecei a considerar bonito aquilo que eu achava antes estranho em mim e eu via nos outros, eu comecei a gostar também. Então, assim, é muito importante ter essas referências para que essas pessoas que já um dia quiseram se aproximar de uma estética diferente da sua, compreendam que ela também é bonita, que ela também consegue ter uma aparência aceitável, assim, digamos assim, né? Sim, muito obrigada, viu, pela sua contribuição, foi muito positiva. Nós vamos continuar aqui falando, ainda tem mais perguntas para fazer para você, só para lembrar o pessoal que está aqui, que a próxima palestra nós ainda vamos seguir nessa linha, que vai ser sobre a ocupação dos espaços públicos e políticos por mulheres. Não somente a pesquisa é por mulheres em geral, mas para falar que hoje nós temos um espaço muito feminino aqui e eu fico muito feliz por isso. A Andrísio está perguntando aqui se você acha que mulheres negras no Tocantins têm aderido a esse movimento, a essa liberdade. Eu creio que sim, a gente tem... nos ambientes que eu tenho participado, né, na universidade, eu trabalho no ambiente escolar, né, no Instituto Federal Tocantins, lidando com meninas mais jovens, né, ali no ensino médio, e eu percebo que também chega a elas, né, até porque, como eu falei, o YouTube é uma ferramenta muito importante que está à mão, né, utilizando nos smartphones, hoje todo mundo tem um smartphone, então, assim, as referências hoje dessa geração mais nova não é apenas os meios de comunicação mais tradicionais. E eu creio que aqui no Tocantins a gente tem conseguido, sim, ver essa mudança, né? A gente também tem muito o movimento negro atuante aqui no Estado, a gente percebe, é muito atuante aqui no Estado também, a gente percebe, tem as meninas da Junta Preta, né, falando o tempo muito sobre isso, sobre a questão da aceitação, levando essa palavra de empoderamento para muitas mulheres mesmo aqui no Estado. Eu creio que a gente tem, aqui no Estado, conseguido avançar, assim, nessa questão do empoderamento feminino negro. A Keliane também fez uma observação. Ela colocou que as redes sociais reverberando o conteúdo tem reverberado, né, o conteúdo com diversidade. E é um ponto de vista da mulher, a partir do ponto de vista da mulher negra, acredito que ela tenha falado. E você leva para a academia uma das primeiras pesquisas da área na região, que é muito relevante sua pesquisa. Ela tem levantado isso, e realmente, por isso que eu achei tão importante a sua presença aqui, nós todos do PAINT, porque é importante que nós levemos esse debate além
do que nós entregamos para uma avaliação lá no programa de mestrado. E é muito difícil para a gente, enquanto pesquisador, fazer essa popularização, né? Mostrar para as pessoas, se expor dessa forma, dá um medo, né? Do que vai ser comentado. Mas parabéns pela sua pesquisa, Lúcia. Realmente é muito relevante. A gente precisa muito conhecer mais sobre esse tema, aprofundar mais, porque tudo que a gente conhece socialmente ainda, tudo que a gente fala sobre a mulher negra, sobre a pessoa negra, é muito superficial ainda. As discussões, elas precisam ser aprofundadas, o debate, ele precisa crescer, e a gente saber melhor como mudar essa realidade, tanto quem vive quanto quem não vive, a gente poder fazer esse diálogo, e a partir da academia é o melhor caminho, um dos melhores caminhos, acredito, um caminho muito importante para a gente popularizar isso com credibilidade, entender o que os pesquisadores falam, e parabéns mesmo pelo seu trabalho. Se você quiser fazer alguma consideração final aí. Certo. Eu queria, mais uma vez, agradecer e dizer que, assim, essa discussão é uma discussão antiga, né? Ela não começou e nem se encerra em mim. Né? A Jurema Werneck fala que nossos passos vêm de longe, então há muito tempo existem mulheres negras já falando sobre isso, e talvez seja ainda pouco falado aqui na nossa região, aqui na Universidade Federal a gente precisa falar mais sobre isso, mas eu quero desde já exaltar as pessoas que já estão nessa luta há muito tempo, as pessoas que já fazem essa mobilização relacionada à importância de se exaltar as mulheres negras e colocá-las em lugares de destaque, né? Então, foi muito importante para mim esse momento também, que às vezes a gente faz uma pesquisa e fica com ela ali guardada. Fiquei um pouco nervosa, não vou mentir, mas foi muito bom, porque é um tema que é muito importante, é muito relevante de ser falado, né? Então, agradeço, Gabriela, o pessoal do Pinch of Science, todo mundo. Espero ter contribuído aqui mesmo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, viu? Até a próxima. Tchau. E eu convido vocês a continuar aqui, porque a nossa conversa vai continuar hoje pelo mesmo link. Nós vamos conversar mais ainda sobre essa questão da mulher socialmente. Nós falamos dessa vertente da mulher negra agora, e nós vamos falar da ocupação dos espaços pela mulher. E para falar disso, hoje, a professora Tatiana Coelho veio aqui compartilhar com a gente um pouco das pesquisas que ela tem feito nessa área. Ela é mestra em História Cultural e Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC do Goiás, com ênfase nos estudos de gênero e suas representações. Ela é especialista pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e Universidade Federal de Goiás, contemplando as propostas oriundas da nova história cultural. É pesquisadora vinculada ao Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Goiás e também é integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero da UFG. Eu convido aqui, vou liberar a tela para a professora Tatiana Coelho para fazer o nosso brinde à ciência. Seja bem-vinda, professora. Tá tudo ok? Meu som tá ok? Sim, então, tá ok. Seja bem-vinda. Muito obrigado pelo convite, Gabriela, toda a equipe da UFT. É um prazer estar aqui nesse Pinch of Science. Minha primeira vez por aqui, mas eu e a Gabriela já fazemos alguns eventos, alguns diálogos anteriores, né? E antes de tudo, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui para poder democratizar um pouquinho, né, do nosso conhecimento. Pouquinho que a gente sabe, eu acho que tem a contribuir. E eu adorei a temática, né? Eu escutei toda a fala da Lúcia Gomes, interessantíssimo, adorei. Vocês estão de parabéns, mais uma vez, por esse evento. São falas importantíssimas, super atuais e que se arrastam no nosso cotidiano e devem ser dialogadas e debatidas, né? E tá tudo bem por aí? Tudo bem, sim. Você enviou para nós uma apresentação, então eu vou acabar tendo que participar um pouquinho da sua. Nas outras eu consegui fluir. Eu vou só contextualizar um pouquinho, Gabriela, porque na hora que você me falou, isso veio uma experiência, eu preciso compartilhar essa experiência para a gente ter uma noção.
porque o tema do nosso diálogo é mulheres nos espaços públicos e políticos, né? E essa semana, com o processo da independência do Brasil, muita gente aborda a questão de Dom Pedro I, como o grande o monarca que proclamou que fez a independência do Brasil, cortou os laços de Portugal, e pouquíssimo é falado sobre o papel da imperatriz, que é a Leopoldina, né? Então, assim, muitos historiadores, e principalmente historiadoras, estão se debruçando nessas novas perspectivas de gênero, inclusive no ambiente político da história do Brasil. Então, essa aula foi uma aula que eu tive uma receptividade, digamos assim, de um estranhamento muito grande da turma em questão, em que eles falaram assim, mas como assim a mulher proclamou a independência? Eu falei, não é tirar o mérito de Dom Pedro como o grande patrono da independência do Brasil, mas a gente destacar, a gente visibilizar o papel da imperatriz Leopoldina para esse processo, porque nós já temos documentos na historiografia, está na Biblioteca Nacional, historiadora Mari Del Priori trabalha com isso, vários outros historiadores, então a gente não está tirando isso do nada, né? A Leopoldina, ela foi formada, ela era austríaca, então ela foi formada com todos os adjetivos de Viena, da corte do Habsburgo, então ela era uma poliglota, ela tinha contato com música, com letras, com escrita, com todo o intelecto, ela foi formada para ser uma imperatriz. Então, o papel dessa mulher foi fundamental na política brasileira, né? Ela foi fundamental no 7 de setembro, ela junto a José Bonifácio, muitos historiadores falam que ela já tinha uma pré-concepção da independência, antes mesmo de Dom Pedro, mas é uma história invisibilizada, ainda é uma historiografia muito rudimentar, por exemplo, nos livros didáticos, quase ninguém fala, né? Então, assim, a mulher, ela está presente na política há muito tempo. Há muito tempo nós fazemos políticas do nosso jeito e dentro do nosso lugar social. Agora, essa política institucional, essa política em que a mulher passa de ser apenas eleitora, mas passa a ser candidata, essa política, sim, ela está crescente e é muito recente no nosso Brasil. Então, acho que a primeira coisa que nos cabe aqui é ampliar esse conceito de política, né? Porque o que é política? É uma relação de poder. Onde existe relação de poder, existe política. Então, vamos passar os slides só para o pessoal entender um pouco do que a gente está falando, né? Porque senão fica assim, meio boiando. Eu achei muito interessante a recepção dessa aula, porque a Leopoldina, ela é sempre retratada na história como a esposa de Dom Pedro, aquela que foi traída, a que sofreu com as traições do marido, né? E é muito fácil, é muito clichê retratar só esse aspecto da história. Pouquíssimas pessoas falam do protagonismo dessa mulher para a política do Brasil, né? Ela teve decisões fundamentais para o norteamento e para a independência, inclusive, do Brasil em relação a Portugal. Esse aí eu acho que é o último, é a fonte, Gabi. É a fonte que está nessa revista da Biblioteca Nacional. Só para te avisar aqui, eu vou colocar lá no início, mas eu vou continuar aqui. Vou só sumir a minha imagem para poder te dar o Tá bom, a gente nem vai demorar muito, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Você falou 20 minutos, né? Eu lembro. Pode ficar à vontade aí. Nós começaríamos 19h30, nós estamos bem com o tempo. Pode ficar à vontade para a gente encerrar até às 19h50, tá bom? Não, então tá tranquilo. Então vamos lá do início. Aí é a nossa fonte, historiador não fala sem fonte, que é a revista da nossa história da Biblioteca Nacional. Eu acho que começa aí, né? Eu tô sem óculos não, né, gente? Eu tô sem computador aqui, mas vamos lá. Ó. A jovem Leopoldina, educada com todos os adjetivos da corte de Viena, cumpriu na história do Brasil lugar para além do que for destinado. Conheça a história da mulher que saiu dos bastidores e protagonizou um dos momentos mais importantes da nossa história, a Imperatriz Leopoldina. E aí eu tenho uma foto dela junto a Dom Pedro, né? Muitas vezes só é retratado ele como grande protagonista. Pode passar, Gabi, por favor.
Ah, lá, Imperatriz Leopoldina, sempre retratada de forma passiva na história, a Imperatriz Leopoldina é vista como uma das principais responsáveis pela independência. Afinal, ela seria imperatriz em um território promissor. O que a gente tira daí? A gente tira a relação política, né? A Leopoldina era uma imperatriz e ela, como educada para ser uma estadista, ela tinha noção do que ela seria no Brasil caso fosse feita a independência. Antes ela, imperatriz de um território promissor como o Brasil, do que uma eterna princesa no reinado de Portugal, do que uma eterna esposa de um futuro príncipe, digamos assim. Então, ela tinha noção do potencial de poder que ela assumiria. Né? Então, mesmo não podendo participar legalmente, pelas brechas que lhe cabiam ali naquele contexto do século XIX, pelas redes de sociabilidade com José Bonifácio, ela consegue articular essa independência. Vai, pode passar, Gabi, por favor. Vamos ver o que mais. Eu acho que a próxima é a dos filhos. Não, né? Não, a jovem Leopoldo... Não, você voltou. Próximo slide é o dos filhos. Isso, deixa eu ver. Não, essa aí tá boa, nem precisa voltar, essa aí já tá ótima. Aqui é uma imagem pouquíssimo, você pega livro didático, é pouquíssimo narrado, que é justamente essa presença. Eu esqueci o nome do pintor agora, que é essa presença da Leopoldina na política. Era muito comum ela estar em reuniões com ministros, ela está em reuniões com integrantes do Império Brasileiro ali, e ali sob os lençóis, na alcova, no interior, na intimidade, né, ela provavelmente, a partir do seu lugar social, ela ia soprando as decisões que lhe cabiam ao ouvido de Dom Pedro I. Então, a história é super interessante a gente estudar esse outro lugar, né, dessa grande imperatriz, que também foi responsável pela nossa independência política. Pode passar. Acho que acabou. Curiosidades, a Leopoldina mãe, né, assim que ela cumpriu o seu papel de mãe, que antes de tudo o papel da mulher em pleno século XIX era procriar, então ela cumpre com suas funções, né, ela cumpre com suas funções no ambiente privado, do casamento, de ter filhos, mas ela não se oculta em participar e em palpitar na política, o que é muito importante a gente ressaltar, porque a gente coloca muito essa mulher de antigamente, e aqui, veja bem, por favor, né? Isso foi uma coisa que a fala da Lúcia Gomes me lembrou. Eu estou falando de uma mulher branca, monarca, privilegiada. Né? Então, assim, ela não, eu estou falando de um lugar de privilégio. A Leopoldina é extremamente privilegiada em relação a outras mulheres. Mas, mesmo assim, ela tem algo em comum com todas as mulheres, que é a negação ao acesso do espaço político. Mas isso não faz dela uma mulher vitimizada na história. A partir do seu contexto, ela politizou o seu lugar social. Pode continuar, Gabi. Acho que acabou. E aí tá o grande clichê, né, que é tratado de Leopoldina e Domitila. Domitila é amante de Dom Pedro e ela. Domitila sofreu muito com esse papel caricaturesco da amante, enquanto ela era a boa, a santa, a fiel, né, digamos, a bela, recatada e do lar. Então, isso fazia com que ela ganhasse muita popularidade dentre os habitantes do Brasil nesse período. Acho que acabou. E aí tá a fonte, né? Que é a história. Isso, fonte é uma revista da história. Você tem acesso, qualquer escola pública, você tem acesso a essa revista. Tá tudo lá o que eu acabei de falar, gente. Beleza. Então, assim, o que faz assim a gente pensar, por exemplo, quando eu dei essa aula e eu vi um grande estranhamento dos alunos, né? Porque eles esperavam a figura de Dom Pedro como patrono da independência do Brasil. E, repito, reitero, não estou aqui tirando o mérito de Dom Pedro I em relação à independência, mas somando a esse processo o papel de uma mulher que se atreveu a sair do seu lugar de imperatriz, que cria os filhos, que é simplesmente responsável por ser o enfeite da corte, mas ela acaba interferindo na política. Ou seja, esse papel ele é histórico, ele advém de tempos.
há séculos as mulheres, ao seu jeito, ao seu contexto, nas suas lacunas e nas suas brechas, elas tentam interceder politicamente. Eu posso dar outros exemplos na história. Olha a Ana Bolena, ela simplesmente modificou os rumos da Inglaterra, quebrou todas as relações com a Igreja Católica, fundou uma nova religião e fundou um novo reino na Inglaterra. Então, se a gente puxa, inclusive, papéis de mulheres negras, como Chica da Silva, como a própria Quitéria, em revoluções, a gente tem papéis de mulheres muito politizadas, só que elas não são reverberadas, elas são invisibilizadas pela historiografia. E por que invisibilizadas pela historiografia? Porque durante muito tempo a escrita da história esteve exclusivamente sob a mão dos homens. De acordo com a Margarete Rago, a nossa história ela é eurocêntrica, ela é branca, masculina e, consequentemente, ela é excludente. Então, nós temos aí perspectiva de raça, de classe, de etnias, de gênero. A historiografia perpassa por várias problemáticas. Então, falar da mulher na política é, antes de tudo, se remeter ao passado e buscar, será que esse papel na política, da mulher se inserir na política, ele é tão recente assim? Não, ele não é tão recente. O que acontece hoje em dia é que nós temos mais visibilidade e mais políticas públicas de ação e representação das mulheres. Isso não significa que nós estamos em patamar de igualdade com os homens dentro da política institucional, não. Mas nós temos mais instrumentos e um contexto muito melhor de atuação do que as mulheres antigamente. Ou seja, se antigamente que nós não tínhamos espaços, como a Leopoldina, que não tinha direito nenhum de adentrar esse contexto político institucional, ela conseguiu articular. Imagina nós com esses instrumentos de 30% das cotas políticas, né, com essa representatividade das mídias, dos canais e mídias sociais. Então, assim, mudou muita coisa, mas ainda tem que mudar. Por que ainda tem que mudar? Porque todo com esse contexto, com todo esse contexto positivo que a gente tem hoje, nós ainda, o Brasil está em terceiro lugar, e é de baixo para cima, na América Latina, de mulheres que ocupam cargo de poder. Sendo que nós somos, as mulheres, junto mulheres negras, todas juntas, nós somamos 51,7% da população brasileira. Então, não é uma questão de cota, é uma questão democrática, nós somos a maioria da população. Nada mais justo, nada mais ético, nada mais equalitário do que as mulheres ocupar os lugares políticos institucionais. E qual é a importância de ocupar esses lugares políticos institucionais? Essa pergunta é sempre feita, fala, porque as demandas femininas serão mais visibilizadas, elas serão mais ouvidas? Também. A nossa experiência enquanto feminino ou enquanto feminista, não interessa, independente do lugar, a experiência de uma mulher negra da periferia, ou a experiência de uma mulher branca, professora, ou a experiência de uma mulher trans, elas são importantíssimas para ocuparem esse lugar de poder, para poder dar voz, visibilidade e possíveis ações políticas para as demandas desse grupo. Então, a ocupação é de fundamental importância para a reverberação das demandas das mulheres. Ocupar o espaço político é ocupar o lugar da resolução, são onde as demandas são tomadas, são onde as decisões são tomadas, são nas instituições políticas, é numa Câmara Municipal, é no Senado, é na Câmara Federal, as demandas são institucionalizadas aí, não tem como fugir disso, é a base. Então, se nós temos acesso a esse lugar agora, por que não ocupar? Nós ainda somos pouquíssimas. Nossa representação ainda é muito pouca, nossa representação parlamentar. Nós não só temos o direito, como temos o dever de estar lá. Né? E todo mundo me pergunta onde é que se encontra, por exemplo, mas aonde que vem
esse encontro entre democracia e feminismo, ou o direito das mulheres. A gente está na base central da democracia. A gente, por exemplo, está vivendo um processo de pandemia. Pouquíssima gente sabe, mas vai lá no Observatório da ONU. Num processo de pandemia, dentro das questões de saúde, todos os recursos que são liberados, por exemplo, para prevenção do Covid-19, muitas vezes eles são tirados de outras demandas da saúde, e essas demandas são demandas femininas, são demandas que estão ligadas à contracepção, como a distribuição de anticoncepcional, são demandas que estão ligadas à diminuição de cotas de constatação de exame de câncer de mama, ou seja, a democracia e a pauta das mulheres estão diretamente ligadas. Numa reforma, por exemplo, trabalhista, que mulher não sabe que nós exercemos tripla jornada de trabalho, e dentro de uma reforma trabalhista, onde todos os trabalhadores terão que trabalhar mais tempo, quem vai ser mais prejudicado com essa demanda, com essa reforma? São as mulheres. E quando eu falo na mulher negra, eu posso pegar mulheres negras que são maioria no mercado informal, serão mais prejudicadas ainda. Essas são as questões das intersecções, que a Lúcia Gomes falou muito bem. São transversalidades, são características, etnia, raça, classe, gênero, que dependendo do seu lugar social, que dependendo de onde você se encontra, o seu lugar de privilégio ou o seu lugar de não privilégio, diz muita coisa. Então, ocupar o lugar da política, mais do que visibilizar as questões das mulheres, e é no plural, porque nós somos plurais, somos diferentes em vários aspectos, é de fundamental importância. E mais ainda, vamos falar da questão da representatividade. A representatividade, gente, é uma das... a Lúcia Gomes citou muito bem, é uma das questões mais importantes, que é se ver representada. Eu não foi à toa que eu peguei o exemplo da aula da Leopoldina, eu falei para vocês o estranhamento que isso causou nos alunos. Como uma mulher no ambiente político causa um estranhamento desse? Se fosse a figura de Dom Pedro, isso já está tão normatizado, já está tão cristalizado na cabeça dos alunos, e são alunos muito novos, que passa como algo natural. E tentar explicar que houve uma mulher que foi fundamental para a independência do Brasil, que essa mulher participou ativamente, que fez alianças políticas, que levou e trouxe, que fez toda uma rede de sociabilidade política, foi bastante complicado. Então, é justamente isso, essa falta de representatividade causa esse estranhamento. É chegar no momento em que ver mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres imigrantes, ver essas mulheres nos lugares institucionais de poder passem a ser mais do que naturais, passem a ser regra, porque somos maioria. E se somos maioria, é uma questão de democracia, é uma questão para lá de direito, é uma questão de garantia política. Ai, falei muito, Gabi, eu falo demais, gente. Tá aí, Gabi? Tô aqui. Falou você muito não, professora. Pode ficar à vontade. Se você me dá corda, eu vou, né? Nós temos aqui uma pergunta, o Rui Bucar está perguntando qual a responsabilidade da nova história cultural no resgate da visibilidade da mulher na política brasileira, que é mais representativa do que tem sido contado. Total. A história, vamos lá, se eu entendi, o papel da história cultural em relação à representatividade das mulheres, né? As mulheres, vamos além, não vamos só na política, mas em todos os lugares sociais. Primeiro, o que é história cultural? Bom, até a década de 70, a história trabalhava muito, a gente pega os livros didáticos até hoje, que é uma herança dessa história antiga, né? O que é história? É política, é guerra, é economia. Lembra quando o professor de história fazia um esqueminha no quadro? Política, sociedade, economia,
cultura. Era como se a história pudesse ser contada só através dessas questões, das questões econômicas, políticas e sociais. A história cultural, ela vai dar muito valor à questão da cultura, a outros lugares, a outros objetos, a outros documentos. Isso para a história das mulheres, gente, é fundamental. Por quê? Porque se antes eu só estudo a política institucional, que é onde está o Estado, onde está governador, onde está presidente, né? Eu só estudo guerra, eu só estudo economia. As mulheres estão nesses lugares? Dentro da história? Se eu pegar o século XV, o século XVI, o século XVII, XVIII, esse é o lugar das mulheres? Não. Então, a história cultural ela vai dar uma virada, o que a gente chama de virada documental. Tudo vai ser documento. Então, por exemplo, a receita de uma cozinha, uma receita de um prato é um documento. Dali eu tiro, por exemplo, o valor de uma escrava cozinheira. O quanto uma escrava cozinheira era uma relação de poder. A escrava que cozinha, a escrava que alimenta o senhor e sua família, ela tem um privilégio em relação a outras mulheres escravas que nenhuma tem. Do mesmo jeito que a mulher que é ama de leite. A ama de leite, aquela mulher que alimenta o filho do Senhor, ela tem um privilégio, um lugar social melhor dentro dessa hierarquia subalterna do que as outras escravas. Mas para poder entender essas relações de mulheres e de poderes, até de poderes entre mulheres e mulheres, eu tive que ir nos lugares em que as mulheres frequentavam. Eu tive que ir para a cozinha, eu tive que ir para o quarto, eu tive que ir para os diários. Se a gente pega os diários deixados pelas mulheres no século XVIII, no século XIX, a gente vai ver a riqueza de fonte, a riqueza de cultura que tem e que quebra muito essa perspectiva de silenciamento das mulheres. As mulheres sempre estiveram presentes. Quem pariu esse tanto de homem na história? Eu sempre costumo falar isso, né? Todo mundo fala, só tem... Então, alguém pariu esses homens na história. Mas onde estão essas mulheres? Infelizmente, elas foram silenciadas, elas foram segregadas, marginalizadas. Então, a história cultural, a partir do momento que ela resgata outros lugares, outros documentos, outros indícios, ela proporciona uma história das mulheres, mas isso tudo depende também do olhar do historiador, né? O olhar do historiador ele tem que ser apurado, ele tem que identificar aquilo como uma problemática e a partir daí levantar hipóteses e da hipótese vem todo o processo científico, todo o processo de pesquisa, né? Espero que eu tenha sido clara, gente. Se eu não fui, eu repito. E como você acha que essas pesquisas a academia ela tem contribuído para essas discussões, para que isso mude de alguma forma? Porque a gente, quando você fala aí de um passado, eu, leiga, na sua pesquisa, eu visualizo muito que não é tão passado assim, algumas características que você coloca. E quando a gente vai na sociedade conversar sobre essas diferenças, sobre esse lugar da mulher social, as pessoas elas nos recebem de forma ruim, como se esse assunto nem devesse ser discutido, porque é coisa da nossa cabeça. Em que ponto você acha que essas pesquisas, a academia, ela tem contribuído para avançar no sentido científico mesmo nessas discussões? Sim. É um processo lento, né, Gabi? É um processo a conta-gotas, porque se a gente parar para pensar, no Brasil, essa revolução feminista, esses questionamentos, assim, de uma forma organizada, de uma forma de pauta política, é muito recente. Isso é da década de 70. Isso veio junto com a ditadura, junto com um Estado autoritário. Então, a partir de 80 que as mulheres começam a adentrar o cenário político. Aí você pega, nossa, mas década de 70 já é muito tempo. Gente, o patriarcado tem quanto tempo? Se a gente for parar para estudar a Grécia Antiga, o patriarcado está lá. Então, nós estamos questionando, a gente não está questionando 100 anos de história, a gente não está questionando 200 anos de história, nós estamos questionando milhares, né, de séculos da história.
Não é fácil, essa transformação, apesar de já vir muito aguda, que de acordo com o próprio Celso Furtado, que é um grande historiador, ele fala que o século XXI já é marcado pela revolução sexual, não tem volta. Não tem volta, a gente não volta, gente, a gente não vai regredir. As mulheres não vão voltar para aquele espaço privado, da submissão, de aguentar a violência, apesar da realidade que a gente vê, mas a gente vê um número de denúncias cada vez aumentando. Ainda existe um processo muito grande de regressão? Sim, mas a mudança, a gente que trabalha com a história, trabalha com o tempo, é um tempo lento. O tempo da história mexer nessa marca temporal, isso requer muita paciência, né? A gente está lidando com o questionamento do patriarcado, que é um questionamento secular, é um questionamento para lá de um conceito político. A gente entra muitas vezes em questão da religião, né? E aí a gente entra num ambiente ainda num campo muito mais minado, em que a gente tem que ter cuidado para saber falar, para saber dialogar, para mostrar que aquilo é uma interpretação de um contexto, de uma época. Então, é dialogar de uma maneira muito sábia e, ao mesmo tempo, ocupar espaço. Ocupar espaço não é fácil. Eu não estou falando que essas transformações vão vir de uma hora para outra e vai ser Alice no País das Maravilhas. Não. Mas cabe a cada um de nós, inclusive, eu falo que qualquer tipo de mulher, quem esteja assistindo essa live, ou quem faça uma live, quem hoje esteja no YouTube, quem hoje esteja na universidade, agradeça ao movimento de mulheres. Não tem como fugir. Hoje nós só ocupamos lugares dentro da educação, lugares dentro da política, lugares em ambientes profissionais, por causa da luta de várias mulheres que lutaram para estar nesse ambiente. E por que não num ambiente de decisões políticas? Por que não? Sempre me pergunta, por que é importante as mulheres estarem lá? Eu sempre falo, por que não é importante? É muito Professora, mais importante. Desculpa. Diga. Imagina, O nosso falar. tempo está esgotando, estourando mesmo, e o Rui deixou uma pergunta que vai muito no que você está falando. Peço que, se você conseguir aí responder em no máximo 2 minutinhos para a gente liberar aqui. Ele perguntou, e o que a cota de vaga para mulheres nas eleições tem contribuído nessa representatividade da mulher na política? Bom, são 30%, né, dessas cotas partidárias. Ela tem contribuído, Rui, eu acho que na questão do incentivo, né, do incentivo de ir, porque além da cota partidária, você também tem uma cota financeira. Só que isso é uma faca de 2 gumes, né? Como tudo, mas se você parar para pensar, é como tudo, isso é utilizado. Infelizmente, nós temos partidos políticos que têm se utilizado de candidatura de mulheres para desvio de verba, né? Ou para apoiar outros candidatos, e assim vai. Mas se houver a ética, o bom senso, né, de realmente aproveitar isso para uma inserção e aumentar a visibilidade das mulheres no ambiente político institucional, isso é ótimo. Se a gente parar para pensar, se isso fosse inclusive, digamos, como é que eu posso falar, proporcional, nós somos 51,7% de eleitoras, 51,7%, 30% é injusto. Tinha que ser 51,7%, para pensar. Se nós somos maioria, as cotas majoritárias tinham que ser nossas. Mas brincadeira, eu acho que tem um avanço muito grande na questão de visibilizar e, principalmente, proporcionar a identificação, proporcionar o que a gente chama de representatividade, de outras mulheres se sentirem representadas na política. Isso é fundamental para a nossa identidade, para a nossa formação enquanto mulher, enquanto ser humano e, principalmente, ser humanos politizados. Acho que deu tempo, Gabi. Deu sim. Eu quero aproveitar, antes da gente encerrar, e convidar você também e as outras pessoas que estão aqui assistindo ainda, que amanhã a gente continua a nossa conversa sobre ciência, e nós temos temas variados. Amanhã o espaço é masculino,
mas também ainda é bom. São tudo de bom. cientistas. Tudo de bom. São cientistas muito importantes para a nossa conversa. Nós vamos falar com o Herbert Araújo do Mistério do Globo Ocular, Memória, Cinema e Meio Ambiente. Olha. Ele conta um pouco de uma situação que aconteceu aqui antigamente em Araguatins, no Tocantins. Não vou dar muito spoiler sobre a pesquisa dele, mas teve um envolvimento social muito grande. Nós temos também a pesquisa Grafite, Comunicação e Antropologia da Arte, os indígenas no spray de crânio e raiz. O Adriano Alves, ele fala muito da questão da representatividade indígena, a pesquisa da visão, da imagem que a gente tem do indígena, ele vai conversar um pouquinho também. E como nós estamos num momento que a gente precisa falar sobre esse assunto de saúde mais do que nunca, a gente vai entender quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui no Tocantins sobre a Covid-19. Para falar sobre isso, a gente vai trazer aqui um microbiologista, não sei se falei certo, Rafael Pimenta, da Universidade Federal do Tocantins também. E aí é isso, eu convido você a participar aqui com a gente, todo mundo que está assistindo, mas por hoje é só, a gente segue na programação do Pint of Science Nacional, que tem mais ciência e mais conversa. O local de palmas a gente encerra aqui. Obrigada, viu, professora? Obrigada pelo convite mais uma vez, Gabi. Até mais. Até mais, pessoal. Até a próxima, até amanhã nós continuamos nossa conversa por aqui.